e bem-vindas. Estamos aqui gravando mais um Way Carbon Talks, um podcast e videocast produzido pela Way Carbon. Hoje para falar sobre estratégia corporativa, estratégia de sustentabilidade, qual que é a diferença dessas coisas todas. Tem que ter uma diferença, tem que ser tudo igual, não é igual. Enfim, um tema bem polêmico que tem conversado muito com os outros que a gente tem gravado aqui, outros episódios que a gente gravou. Hoje estou aqui com presenças ilustres para a gente falar nesse podcast. Laís. Olá, boa tarde. Muito obrigada, Lauro. Feliz em estar aqui com você. Muito bom. E Raíssa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de fazer dupla com a Laís e estar aqui participando. Então vamos lá. Uma pergunta bem leve, bem tranquila para a gente começar. A gente já gravou outros episódios para falar sobre a questão de FRS, para falar sobre dupla materialidade, a gente já falou sobre relato e tudo mais. Mas aí acho que hoje nós vamos mexer numa ferida meio cabeluda, né? A estratégia de sustentabilidade das empresas, ela é de fato uma estratégia ou ela só está sendo desenhada para ser um relato bonito? Então, as empresas hoje, elas falam que elas têm uma estratégia de sustentabilidade ou uma estratégia ESG, conforme você quer nomear. A gente tem diversas nomenclaturas no mercado para todos os gostos. Mas será que, de fato, ela tem uma estratégia de sustentabilidade? Existe uma diferença. Existe a estratégia de sustentabilidade e existe uma estratégia de negócio sustentável. Qual a diferença entre essas duas? Quando você tem uma estratégia de sustentabilidade, a gente foca ali em temas específicos dentro da agenda de sustentabilidade. A gente tem como objetivo avançar nesses temas, então desenvolver a maturidade da empresa frente a esses temas que a gente está tratando, dentro de caixinhas. Quando eu tenho uma estratégia de negócio sustentável, eu olho para o negócio como um todo, eu vejo toda a estratégia de negócio e tenho dentro dessa estratégia de negócio aspectos de sustentabilidade incluídos na estratégia do negócio. É aí que tá, né? Acho que essa é a vontade, né? Essa é a ambição da maioria das empresas, mas acho que da vivência e da experiência que nós temos enquanto empresa de consultoria, né? Só empresas que têm uma maturidade mais avançada, que já trabalham na agenda há muito mais tempo, conseguem, de fato, entregar, né? E atrelar essa estratégia de negócio sustentável à estratégia, de fato, do negócio. Então, assim, o que a gente vê é essa busca por, vamos olhar o benchmark, vamos olhar as empresas que são líderes, né, posicionadas como líderes em diversos temas, empresas que têm aí mais de 10, 11, 12, 15, até 19 temas materiais e querem dar foco em tudo isso, né? E, na verdade, uma estratégia de negócio sustentável, ela parte, idealmente, né, metodologicamente, de um princípio de uma análise de riscos e oportunidades. Então, assim, as empresas, às vezes, têm uma área de risco específica que fazem a análise de risco do negócio, às vezes deixam de lado os riscos de sustentabilidade, fazem um levantamento de outros riscos, mas é uma área independente que tem lá seu planejamento, que tem uma matriz de risco, que faz parte do planejamento do negócio, mas não atrela esses temas de sustentabilidade. E aí, o que precisa, de fato, é começar lá, não do relato, né? Não do relato trazer o que as empresas precisam fazer para que elas corram atrás dessas práticas, desse avanço de maturidade, mas fazer um levantamento ali de riscos e oportunidades. ESG, riscos e oportunidades no negócio como um todo, para priorizar esses temas e fazer todo o planejamento, todos os recursos, tornar a estratégia do negócio alinhada ao que, de fato, é relevante para o negócio. Até porque quando você olha dentro de um ciclo, de uma estruturação, de uma gestão de qualquer tema dentro de uma organização, o relato é uma ferramenta de comunicação. Então, ele deveria estar lá no final para você comentar já, reportar, né? O próprio nome que a gente usa muito, o reporte, é para você comunicar para as suas partes interessadas, seus stakeholders, aquilo que você está praticando já internamente. Então, esse é a ponta final ali do processo de gestão, e não, óbvio que ele deve ser considerado, ele puxa ali, não tem como objetivo principal ele guiar a sua estratégia, mas ele acaba puxando algumas agendas, então ele é importante, mas ele não deve ser o fim da estratégia. Assim, ao longo desses anos todos de consultoria, assim, a gente vê tantos erros nessas coisas todas, eu acho que me dava muito desespero, para não falar outra coisa, quando a gente entrava para desenhar que fosse a estratégia de sustentabilidade, a visão 2030, o nome que a empresa quiser dar para essa agenda como um todo,
A primeira coisa que eu escutava é, você tem que conversar com a área de planejamento estratégico porque eles não estão alinhados. Você fala, ué, não, calma aí, vamos dizer que o tema mudança do clima era relevante, a empresa está trabalhando, aí desenha uma meta baseada em ciência para reduzir as emissões, aí você está falando que isso não está sendo levado em consideração no seu planejamento estratégico. E aí era, sem sombra de dúvida e sem nenhuma dúvida, que era isso aí mesmo. A empresa está indo para um lado, o plano estratégico está indo para o outro, as metas de sustentabilidade para um lado, a empresa para o outro, as coisas super desalinhadas. Só que no relatório estava lindo, né? Você pega o relatório, tem 378 páginas, ultra bem referenciados aos cadernos do GRI, da SASB, do relato integrado, tudo junto. E ali está contando uma história maravilhosa da empresa. Então, acho que a gente ainda tem esse grande problema organizacional, acho que das empresas mesmo, não mais desvencilhar essas duas agendas, né? Tratar isso como uma coisa só. Mas eu acho que a maior dificuldade das empresas é entender a governança de tudo isso, né? Pois é. Quem é o dono, né? Exatamente, porque são diversos donos espalhados, cada um no seu quadrado, e que não tem alguém que faz a interoperabilidade, a intersecção dessas áreas, a intersecção até do que os próprios relatos pedem, né? Então, uma dor que nós costumamos escutar muito dos nossos clientes é como é que eu vou integrar, né? O CDP pede uma coisa, o Easy pede outra, Dow Jones outra, e a FRS está vindo com outra pegada. Como é que eu faço para dar conta de atender tudo? Eu quero um sistema que integre. Eles querem um sistema, né, para poder visualizar tudo. Mas, no fundo, eles, né, não voltam, não dão esse passo atrás para poder conectar isso na estratégia. É isso que você falou. É triste de Muito. ver, né, que a estratégia da empresa está tratando de coisas completamente diferentes e que nenhum tema material na área de sustentabilidade está lá como prioritário ou está atrelado à matriz de risco. Então, e a área de sustentabilidade que fica na ponta de fim do relato tem essa dificuldade até de engajamento, né, de todas as áreas para que todos entendam que é parte de todo mundo ali. Então, acho que é uma das principais dores, assim. Acho que a sustentabilidade ela é muito multidisciplinar e interdisciplinar, né? Acho que o cenário ideal é que ela seja tratada em todas as áreas da empresa. Então, acho que esse cenário não é o cenário que a gente vê hoje. A gente tem a caixinha ali, a área de sustentabilidade, tentando desenvolver a estratégia dela, que esbarra naquilo que o Lauro falou. Chego lá, eu tenho a área de planejamento, fazendo um planejamento estratégico, e eu monto uma estratégia de sustentabilidade que uma nem sabe da existência uma da outra, não se conversa, e aí você tem uma estratégia de sustentabilidade que não é implementada, porque ela está indo num caminho totalmente contrário do que está se pensando para a empresa na frente. Aí eu vou levantar uma bola, que assim, a gente teve um episódio que a gente gravou, foi com o Henrique e com o Felipe, a gente falou muito desse movimento que está tendo, né, no movimento SG, de simplificação, ou de mais foco, ou menos névoa, né, tirar um pouco dessa hype toda que teve nesses últimos anos e talvez aterrissar um pouco mais no negócio. Qual que é a visão de vocês sobre o que as empresas vão passar, muito provavelmente agora, que é uma visão mais financista da área de sustentabilidade, né? Porque IFRS é basicamente isso. A gente fala que o tema materialidade vem de um tema financeiro, né? Que afeta a posição ou questões relacionadas a posições financeiras da organização. Então, mexe no DRE, em alguma linha específica, algum impacto específico. Vocês sentem que a área, né, ou o tema, ele vai aterrissar, vai ser mais tangível, vai ser mais fácil? Ou a gente ainda vai ficar dando voo de galinha e que ainda talvez não tanto? Eu acho que vai ser uma jornada bem longa, assim. Eu acho que o prazo que no Brasil, né, 2027, já a obrigatoriedade do primeiro reporte, eu acho que vai ser assim uma coisa para atender os requisitos. Mas eu acho assim, chegar nesse nível é um passo muito grande. Eu vejo isso assim a médio prazo, para as empresas se organizarem. Porque hoje eu acho que há uma dificuldade até de identificar quando a gente vai fazer uma entrevista de um diagnóstico ou até para uma materialidade, dupla materialidade dos clientes, eles não sabem, e como é que tá as questões financeiras desse tema? Tá no orçamento, tá na rotina, mas eles não sabem nem separar isso. Que dirá mensurar o valor de um risco, né? Ou o investimento que eu vou precisar de uma oportunidade, o retorno financeiro que isso vai me dar. Então, acho que é um passo muito grande. As áreas de controladoria
também estão desesperadas, assim, né? Essa é uma boa expressão. Assim, a gente recebe as ligações, socorro! Como é que eu vou fazer agora? De onde eu vou tirar esses dados? E aí quer tirar o dado, assim, de onde? Porque não tem esse mapeamento, então... Mas sabe o que me preocupa? As empresas, às vezes, estão muito preocupadas com a base ali, que é metas e métricas, e esquece que tem mais 3 blocos em cima. Que são os fundamentais que nós Então, estamos falando os aqui. pilares para você conseguir desenvolver a sua estratégia. Mas voltando na sua pergunta, Lauro, eu acho que essa agenda que está sendo puxada principalmente pelo FRS é super importante, porque a gente vem de um cenário em que a gente tem uma importância muito grande sobre informações financeiras. Então, você tem toda uma necessidade ali de um olhar, de auditoria, para que você tenha uma confiabilidade desses dados. O que a gente não vê, a gente vê que o mercado tenta caminhar para isso nas informações de sustentabilidade, mas que não é no mesmo nível. Então, as empresas ainda patinam muito ali para o que elas vão publicar, para que informação que ela vai trazer e até mesmo na confiabilidade disso tudo. Eu acho que a partir do momento que a gente precisa do mesmo requisito, a gente precisa estar no mesmo nível ali, olhando para isso como o IFRS está olhando, as empresas elas vão começar a ter que dar uma devida atenção para essas informações, que hoje são tratadas de uma forma um pouco mais... Escanteio, sei lá. De escanteio, subjetiva. É. E aí eu acho que vai esbarrar muito em questão de controles internos, porque para controles internos para informações financeiras, hoje a gente tem uma robustez dentro das empresas para poder trazer ali o dado que é informação necessária para o investidor, ou seja, um outro stakeholder. Na sustentabilidade, a gente já não tem muito isso. Como é que são levantados esses dados? São feitas auditorias internas que checam, comprovam que aquele controle ali que está gerando aquela informação, por exemplo, uma emissão de gás de efeito estufa, Risco, qualquer coisa. Absenteísmo, outras coisas que estão ligadas a essa Como é que agenda você está gerando esses dados? Então, eu acho que daí parte a dificuldade que eu vejo hoje dentro das empresas. E quando a gente fala em levantar as informações financeiras, não existe a maturidade das empresas, nem a preocupação necessária para poder levantar essas informações de sustentabilidade com o mesmo valor, com a mesma preocupação que existe com as informações que são colocadas ali no relato financeiro. E aí eu tenho um ponto, assim, que aí ainda é um ponto... como a gente começou a conversa, assim, eu concordo com a Rá, eu acho que no começo a preocupação vai ser o relato pelo relato. Eu acho que as empresas ainda vão tomar um tempo para poder se amadurecer. E a gente acho que tem descoberto isso nos diagnósticos que a gente tem feito, né? Então, a gente pega o diagnóstico da empresa ali, olha bem, mapeia essas questões do FRS, como é que as empresas estão, e assim, é muita coisa que está não aderente. É muito buraco ainda dentro das organizações. E até empresas que são do mesmo setor, em níveis completamente diferentes. Assim, que você fala, não, isso aqui parecia que estava melhor, mas assim... E aí tem a questão da maturidade da empresa na gestão de risco. Se a gente pegar o mercado brasileiro, são, sei lá, 300 e poucas empresas listadas, talvez as top 100, top 120, chutando alto, devem ter uma estrutura de gestão de risco. Então, como que também as empresas estão olhando essa parte de risco e oportunidade? Você falou um pouquinho sobre isso, assim, mas... Mas eu acho, assim, tá muito distante das pontas a questão da oportunidade, sabe? Eu acho que falta sentar numa mesa, assim, conversar, todo mundo, colocar... Que dificuldade que as empresas têm com isso hoje em dia. Porque nós, né, que temos oportunidade de entrevistar, de conversar, de entender os processos, as metas e métricas, a estratégia setorial, né, de cada área da empresa, nós percebemos muito essa divergência. Então, eu acho que, de fato, falta sentar ali e falar onde eu quero chegar. Às vezes, a alta liderança traça essas oportunidades para onde quer ir, ou, né, por algum direcionamento até da empresa controladora ou de outro stakeholder, ou porque a área... o departamento financeiro está buscando algum investimento, enfim, e tem algum direcionamento ali. Mas esse objetivo final não chega, às vezes, na área da ponta que está tocando a agenda. Então, acho que, de fato, agora as empresas... O caminho, eu vejo, assim, o processo da implementação, né, e adequação dos requisitos do IFRS, ele está trilhando, assim, um caminho perfeito, assim, lógico, né? Eu vou falar, se eu tenho uma governança bem estruturada, uma gestão de riscos e oportunidades...
e aí depois disso eu defino uma estratégia e eu vou para metas e métricas, é lógico. Para mim é muito lógico. Parece fácil, Pra né? gente é muito lógico. Parece muito Consultor fácil. sempre é lógico, mas tudo bem. Mas é difícil, assim. Então, as empresas têm esse desafio. E eu acho que, assim, tem muita empresa deixando para a última hora, né, esse processo. E tem muita empresa que já reporta em outros relatos. A gente está focado muito aqui em FRS, mas tem outros relatos que já são mais antigos e que as empresas reportam e que elas viram para a gente e falam, meu objetivo é aumentar, subir na nota do CDP. Quero morrer quando eu escuto esse negócio. 7 anos de CDP e eu ainda escuto isso, assim. Gente, desculpa, não vai dar certo só isso. E aí ela sabe que o CDP ele aumenta, né, a exigência a cada ano, e aí, você implementou o plano de ação que nós deixamos ano passado? Não, nem olhamos. Então, assim, como é que você vai melhorar a nota, sabe? Eles não olham com esse viés de melhoria contínua, de pensar nesse fluxo perfeito ali, que é o que a gente passou, né? Governança, gestão de risco. E aí eu me pego num tema assim, quantas empresas estão conseguindo descolar o que é relato versus o que é a prática? Ou qual que está sendo a dificuldade da tradução nesse negócio todo? Porque é isso, eu quero aumentar minha nota no CDP. Aí você entrega um plano de ação lindo, maravilhoso, super elaborado, a gente sua para poder fazer esse negócio. Ó, tá aqui, ó, você quer aumentar? Beleza. Você vai ter que fazer A, depois B, depois C, depois D, depois E. E aí você vai precisar disso, dessas áreas, desse investimento. Você pode fazer interno se você conseguir. Faz aquele negócio todo, tá aqui. Beleza. Aí você volta depois de um ano. E aí? E aí o quê? Nem olhou para aquilo. Mas eu quero aumentar minha nota. Não, tem muitas que até fazem, elas até olham, mas aí você vai, você tem um plano, você desenvolveu um plano, você tem um estudo para fazer, você desenvolveu o estudo. O problema é o que é feito com o estudo, com o plano que você fez. Como é que você pega esse monte de subsídio que a gente acaba dando para as empresas e põe isso na prática, põe no dia a dia? Não adianta nada, eu vou pegar até escopos que a gente entrega, por exemplo, de análise de risco, políticas de risco climático, né? Ou até de sustentabilidade. A gente faz toda uma revisão, faz toda a avaliação do risco ESG que a gente tem feito agora também, risco climático, entrega, faz um depara para o que é o risco corporativo, usa a mesma régua, usa a mesma métrica que a empresa já usa, e aí você volta lá, a empresa não fez nada. Aí você fala, poxa vida. Por quê? Porque às vezes é isso, é uma área que puxa, que não está integrada com a outra, que não conversa com outra área, que fica aquela coisa tipo... conversa de louco, né? E aí a governança, né? A gente percebe, assim, quando a gente trabalha com consultoria de governança, para apoiar as empresas na implementação desse plano, na aplicação dessa estratégia, enfim, eu acho que, além delas, né, não evoluíram, por quê? Porque, assim, a governança, ela precisa, você aplicou, você precisa reportar lá para cima, né? Para diretoria, para a camada C-level, quais foram os resultados disso, né? Quais foram os ganhos, por que eu não consegui colocar, às vezes, no relato. As empresas têm medo de colocar no relatório de sustentabilidade, o que não deu certo. Então, se elas querem, maravilha, né? Tô trabalhando 12 temas materiais, minhas metas são essas. De onde tirou a meta? Olhei o meu concorrente. Daqui. Então, assim, não olhou os dados anteriores, e aí depois tem que justificar por que não atendeu a meta, tem que revisar a meta, enfim. Trazendo um outro gancho aqui, nós falamos de CDP, quero aumentar a nota, eu deixei meu plano de ação de lá. Vou falar de EASY. O EASY pede certas evidências, aí a empresa chega no ano seguinte e vira e fala, então, eu não sei se esse ano, eu acho que a gente vai piorar a resposta dessa questão, porque eu não sei se esse ano eu vou ter essa evidência. Ou seja, ela teve evidência só para o reporte, não fez a lição de casa, que é estruturar o processo, né? Para nós isso é muito claro, né? Precisa rever o processo para que a coisa rode, comunicar o processo, documentar o processo, para que a coisa rode como deve ser. Então, eu fico, assim, triste quando as empresas perdem também algo que já conseguiram lá atrás por essa falta de estruturação, por essa falta de organização dos processos ou se perderam na governança. Acho que a gente cai sempre no mesmo ciclo, né? A gente está atendendo ao relato e deixando toda a prática, todo o processo e toda a estratégia que foi desenhada para trás. A gente, na verdade, não está implementando a estratégia que a gente desenhou. Nossa, quer ver eu ficar louco? É o pessoal postando calendário de relatos. Gente, é desesperador isso. Assim, porque é isso, os 3 primeiros anos do ano, a empresa está focada em fazer o relatório de sustentabilidade, ou seja lá o que for. Aí ela respira por um mês, 2,
Aí entra CDPs, Dow Jones, não sei o que, MSCI. E você vai até o final do ano. Que horas essa galera também vai implementar as coisas todas? Isso é muito comum. A gente vê muitos clientes, assim, muitas áreas, que você tem área de sustentabilidade trabalhando o ano inteiro Para relato. em relato. E esse 2 meses de descanso muitas vezes nem existe, porque você está terminando um, entregando um, já iniciando o processo de elaboração de outro. Então, fica o ano inteiro no ciclo, acabou, volta para o ciclo do ano que vem agora. É enlouquecedor para qualquer área isso. E aí eu fico nessa, né? Como é que a gente vai fazer então, ou como é que as empresas podem fazer para desvencilhar um pouco essa agenda? Como é que você sai desse ciclo maluco do relato e passa para fazer realmente uma estruturação de uma governança, de uma estratégia, para que você não tenha mais uma estratégia de sustentabilidade, você tem uma estratégia de negócio? Perguntinha simples. Nossa, muito fácil. Muito. Agora sim, essa sim, responder essa pergunta é tranquila. Responder é fácil, dura é fazer. É. Bom, vou começar, depois você me complementa, Laís, você também, que é especialista no assunto. Eu acho que as empresas precisam colocar, né, desenhar qual que é a ambição, qual que é o objetivo de cada coisa. Primeiro, para entender o porquê de cada coisa. E aí, deixar dessa busca contínua, né? Eu quero melhorar no relato, eu quero estar bem lá no reporte de sustentabilidade, na nota, enfim. Deixar de olhar para isso e olhar para o todo. Onde que uma coisa conecta com a outra? Como que eu posso, né, trabalhar na união dessas áreas para levar isso para a área que define a estratégia da companhia? O que eu preciso contar? Sabe até o que ela precisa contar, porque muitas vezes a área de sustentabilidade não sabe nem o que ela deve levar para a alta liderança. Então, eu acho que é levar essa importância. Um outro ponto é trazer um nivelamento de conceito. Então, assim, para todo mundo. Todo mundo precisa saber o porquê que a área de sustentabilidade está correndo atrás de tais coisas, né? Está pedindo engajamento, está pedindo dado. Porque isso é um trabalho da empresa como um todo e não só da área. Então, assim, tem diferentes níveis de maturidade. Eu acho que essa pergunta, ela caberia 8 horas de gravação aqui para a gente dar a resposta. Mas eu acho que são diferentes níveis de maturidade para cada setores diferentes, regulações diferentes, para objetivos diferentes. Então, acho que a gente tem que voltar a olhar para trás e o porquê de tudo isso para poder organizar a casa. Eu acho que é exatamente isso que a Raíssa trouxe. Acho que é sempre voltar no objetivo, né? E aí a gente volta sempre nesse ciclo. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo desse... Quando a gente fala do relato, qual é o objetivo do relato? Qual é o objetivo da minha estratégia? Seja o que você esteja montando, voltar lá atrás e se perguntar. E aí a gente volta sempre no ciclo que primeiro precisa entender ali o meu negócio, que eu acho que para onde que a gente vai caminhar com o negócio e como que a sustentabilidade pode ajudar para eu chegar nesse caminho, para eu trilhar esse caminho que eu quero caminhar, porque é o que a gente falou. A gente tem ali 2 estratégias muito diferentes, divergindo, indo para lados opostos, que não se conversam, que não se ajudam, e a gente tem, no final, trabalhos que são feitos, que são entregues e que não trazem muito valor e acabam levando a lugar nenhum. Então, é voltar para o negócio. E outro ponto que eu acho que é chave, que todo profissional que trabalha com sustentabilidade, o maior desafio de todos é integrar todas as áreas e fazer todo mundo conversar na mesma língua, porque você tem várias caixinhas e sustentabilidade precisa trabalhar juntamente com todas elas. E quando você não tem isso, você não tem integrado todas as áreas entendendo ali qual que é o objetivo, entendendo a linguagem, a gente não consegue caminhar para lugar nenhum. Eu tenho partido muito do princípio que menos é mais. As empresas precisam parar. Eu acho que a gente falou isso num outro episódio também, de que teve essa hype toda, estou chamando de hype, mas assim, teve toda uma elevação dessa agenda de sustentabilidade ESG nos últimos anos, que foi acompanhada por um processo muito grande das empresas prometerem metas inalcançáveis. Né? Vamos colocar a realidade aqui. Eu daria até um truco para ver se as empresas vão alcançar as metas do SBTi que elas têm colocado, nas metas baseadas em ciência. Porque assim, eu acho que está muito desconecto do que é o negócio, e aí é um problema também. Então, acho que é um bom momento pegar tudo isso que a gente está vendo, de olhar a materialidade do ponto de vista financeiro, dar esse passo para trás para ser mais objetivo. Quantas empresas a gente já não conversou? Mas por que você vai fazer um relato assim? Por que você vai seguir este padrão? Porque todo mundo faz. Para quem que você está comunicando isso aqui?
quem é o usuário final dessa informação? Então, assim, as áreas, muitas áreas de sustentabilidade passaram a ser pura e exclusivamente uma área de comunicação, sem entender para quem Pra ou quem o que tá ela está comunicando. E essa corrida, né? Ah, porque os outros estão Então, fazendo, mas eu quero fazer. Que outros? Você vai questionar isso, não tem uma resposta. Não tem. E aí, assim, pegando esse gancho de metas, porque estava muito longe, né? É muito fácil. 2030, né? 2030 2050. estava Mas- longe. É, Agora agora tá não. chegando. Não, 2025 já foi. 2020, na época de pandemia, muita gente, não, 2025. Isso. Não sei, agora Agora 2030 tá batendo na porta. E ninguém... Então, as empresas, as pessoas começaram a se desesperar. E aí, por isso que menos é mais. Então, quando a gente olha especialistas no assunto, quando eu pego um relatório de sustentabilidade ou entro no site institucional e vejo mais de 10 temas materiais, eu falo, não vai fazer nada. Porque, assim, Não vai sair nada não do vai papel. conseguir focar. Em um ano, Tudo é são importante. 10 temas que são foco. Não existe isso. Isso quando são 10, né? Quando a gente É, pega tem 17, mais, 19. Então, assim, eu acho que realmente menos é mais e com calma. Então, assim, o que de fato importa? É isso. né? As empresas têm que entender também, essa é a minha estratégia de negócio, é isso que eu quero fazer, quero crescer, quero focar nessas áreas de desenvolvimento, nesses produtos, e é muito o que você trouxe, Laís, assim, como a sustentabilidade apoia essa agenda toda da estratégia da empresa. Como é que isso alavanca, como é que isso protege o risco, mas como é que isso também vira oportunidade. Acho que as empresas estão precisando dar uma... Respira, Exatamente. calma, entendeu? Esquece esse relatório de 397 páginas aqui de lado. Um minutinho e pensa um pouquinho. Para quem você está fazendo isso? Quem é que vai ler? É o ChatGPT que vai ler seu relatório de 400 páginas e falar resume em uma? Porque tem muito analista de mercado que está fazendo isso. Então, assim, essas informações todas estão sendo analisadas hoje. Não tem mais uma pessoa lendo. A gente lê incansavelmente muitas e muitas páginas de relatório. Né? Mas, assim, é um cuidado que as empresas precisam ter mesmo. O que elas vão comunicar, para quem elas vão comunicar, como elas vão comunicar. Então, enfim, tem um pouco de... Vamos com calma aqui, né? Não só aumentar a sua nota no CDP, mas, assim, traz para dentro do negócio. Porque aí acho que é como a gente vai ver efetivamente o nosso sonho da sustentabilidade, quem trabalha nessa área, né? Você não quer ser uma área satélite, você quer ser parte do negócio, você quer discutir como você traz e colabora com o negócio da empresa, e não ficar naquilo, vamos discutir diversidade e inclusão? O que isso tem a ver com a estratégia? Como é que isso apoia a estratégia do negócio? Faz parte da estratégia do negócio? Para não ficar uma coisa também, aquele monte de... Aí dá para sair os clichês, né? A gente já faz um monte de coisa, que tá tudo espalhado. Né? Só falta juntar. Só falta juntar. Só falta juntar. Aí junta no relatório. Junta no Que não relatório. resolve Me nada. ajuda a juntar aqui, fazer um relatório. Me ajuda a escrever isso bonito. Escrever bonito. Mas tem que atender o Exatamente. critério GRI 4.3, 4.2, vai vir um checklist louco. Você também... E acaba que a área não tem tempo, né? Para sair fora da caixa. Pois é. Porque essa é corrida. E aí Corrida fica do o ano cronograma. inteiro corrido do cronograma Corrida do do relato, calendário. do relato. Você tem 2.000 indicadores para você coletar a informação É insano. de formas diferentes. Recomendações finais. Análise crítica. Reveja a sua estratégia. Assim... Ver realmente o que você quer comunicar para quem você quer comunicar. Porque, assim, do jeito que tá, vai continuar só o barulho. Vai continuar patinando. É isso, gente. Muito obrigado pela apresentação, pela presença de vocês. Foi ótimo. Daria para ficar discutindo vários e vários... Vamos fazer um episódio só de as gafes que a gente escuta dentro das empresas, das estratégias. Obrigado pela participação. Obrigada a você.